Quando usar um filtro para trombose, quando colocar um filtro no nosso sangue para impedir que os trombos migrem, que vá parar trombos, coágulos em qualquer parte do corpo, para nos prevenir contra uma embolia, nos proteger contra uma embolia. Quando a gente faz uso desse dispositivo e quando não é necessário. Vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. E se você se interessa por esses assuntos como má circulação, trombose e embolia, faz a sua inscrição no canal, ativa o sininho, dessa forma você não perde nenhuma novidade. Aproveita, clica no gostei, deixa o seu joinha, o like, a curtida nos ajuda a chegar mais longe e salvar vidas contra a má circulação e a trombose. Hoje o nosso tema foi inspirado na pergunta que nós recebemos: doutor, gosto muito dos seus vídeos, quando usar filtro para trombose? Se você quiser deixar nos comentários aí a sua dúvida, tudo bem, mas lembra de estar inscrito que a nossa equipe aplica um filtro e nós só identificamos as dúvidas dos inscritos, tá bom? Então vamos lá falar sobre isso, sobre o filtro. Acho que a gente nunca falou sobre isso aqui no canal. Hoje é uma boa oportunidade. O filtro chama filtro de veia cava. Talvez você nunca tenha ouvido falar, tudo bem, normal. Talvez você já conheça, mas o que é isso? É um dispositivo que a gente coloca por dentro de uma veia, geralmente a veia da virilha ou a veia do pescoço, né? A veia da virilha chama veia femoral, as veias do pescoço chamam veias jugulares interna, através de uma agulhinha que a gente funciona, em termos populares, pega aquela veia, a gente consegue por dentro dessa agulha passar esse dispositivo fechado, e esse dispositivo abre dentro da veia e ele é de fato um filtro para o sangue. Então vou deixar aí na tela para você ver um exemplo de um filtro. Esse filtro chama filtro de veia cava, porque aonde ele vai ser posicionado vai ser na barriga, que é uma veia que nós chamamos de cava. Então vamos lá para você entender. Vem as duas femorais das pernas, né? A veia da perna direita chama femoral direita, a veia da perna esquerda chama femoral esquerda. Elas vão se juntando, formando as veias ilíacas que se fundem em um canudinho, na verdade, uma veia mais grossa, uma veia de maior calibre que chama cava. A cava vai para o coração. Para que esse filtro serve? Quando uma pessoa desenvolve um trombo, na grande maioria das vezes a trombose ela acontece nos membros inferiores, nas pernas. E esse trombo ele pode ficar quietinho ali ou ele pode soltar como um todo, ele pode soltar um fragmento, um pedacinho dele. E um trombo, um coágulo livre pela nossa circulação, que soltou da perna e está navegando por dentro das nossas veias, o nome dele é êmbolo. Então um trombo móvel, um trombo solto que se desprendeu de algum lugar chama êmbolo. E o local mais comum aonde esse êmbolo para são nos pulmões, daí o nome embolia pulmonar. Qual é o perigo da embolia pulmonar? É a falta de ar. Pulmão serve para respirar. Se você tem um coágulo atrapalhando a circulação nos pulmões, o pulmão não consegue o que? Fazer que a gente respire normal, fazer com que a nossa respiração funcione legal e a pessoa começa a ficar ofegante, com falta de ar. Então, grava aí, tosse, falta de ar, dor no peito e frequência cardíaca muito acelerada, o coração batendo rápido, palpitando, são sinais claros que uma embolia pode estar acontecendo. Minha perna ficou doendo, inchada e começou falta de ar, gente, altamente sugestivo de embolia pulmonar. Tem um trombo na perna, sabidamente eu já sei que eu tenho trombose. Começou com esses sintomas, a chance de ter deslocado um trombo da perna e parar nos pulmões é muito grande. Então, o problema da embolia é a falta de ar. Pensa no tempo que você aguenta ficar sem respirar. Eu imagino que você não consegue prender o ar por 2, 3, 5 minutos, não é verdade? Talvez 1 minuto já fica muito sufocante para nós e a gente puxa o ar novamente. Então esse que é o grande problema. A falta de ar pode ser uma falta de ar leve, quando esse coágulo chega ali nos pulmões e atrapalha a circulação pulmonar. Só que a falta de ar pode ser grave. E quanto tempo leva para você ir da sua casa até o socorro mais próximo? Quanto tempo leva para você ser atendido, para você fazer talvez exames e para você começar o tratamento? Então aí que é o grande problema da embolia pulmonar, que é ter o quê? Uma embolia pulmonar fatal, não dá tempo de socorrer aquela pessoa. Por isso que a trombose ela é tão temida, porque esse trombo, né, trombose venosa profunda, das tromboses das pernas virar uma embolia, existe o risco de ter desfechos fatais, da pessoa perder a vida. E no pescoço a gente tem mais ou menos o mesmo caminho, os jugulares vão se juntar,
vão para o coração e o coração se conecta com a cava inferior e com a cava superior. Então, essas duas vias podem ser usadas para a colocação do filtro, tanto as duas virilhas quanto as duas jugulares no pescoço, através de uma agulha. Não precisa cortar o pescoço, cortar a perna, nada disso. Qual é a função desse filtro? Esse filtro ele serve para impedir, se um trombo solta da perna e migra, né, quer chegar até os pulmões, o filtro ele impede isso, ele bloqueia esse trombo, ele interrompe ali o trombo, é como se ele estivesse literalmente filtrando o sangue. Olha, aqui não passa coágulo, aqui não passa trombo, então o filtro serve para isso, para prevenir uma embolia fatal, né, um evento pulmonar que a pessoa não resista, um tromboembolismo pulmonar, um TEP maciço que a gente chama, que é quando o coágulo chega no pulmão, a pessoa não aguenta, não dá tempo de socorrer, infelizmente a gente tem um desfecho fatal. Então vamos pensar aqui comigo, o filtro trata a trombose? Não trata. O filtro ele serve para impedir o deslocamento do trombo, para pescar aquele trombo antes que ele chegue no pulmão. O que trata a trombose são remédios os anticoagulantes. Normalmente também nós não operamos a trombose. Os remédios evoluíram. Os anticoagulantes que existem são muito eficazes. Existem vários. Existem os injetáveis como a enoxaparina, o Clexane, o Versa. Existem os comprimidos, né, o Marevan, o Colmadin, que são comprimidos de varfarina. Existem os novos anticoagulantes, que é o Xarelto, a Rivaroxabana, a Dabigatrana, que é o Pradaxa, o Eliquis, que é a Pixabana, tem Edoxabana, tem vários. Então os anticoagulantes, quando você toma, eles vão ser absorvidos pelo intestino e vão circular no corpo todo. Então se tem um trombo nas pernas, ele vai agir ali, ele circula pelo corpo, mas ele age onde tem trombo. Então tomei, meu intestino vai absorver esse remédio, ele vai circular nos meus braços, nas minhas pernas, na minha cabeça, nos meus pulmões, nos meus intestinos, ou seja, ele circula por todo o corpo e age onde tem o trombo. O trombo está lá na perna, ele vai agir naquele local. O anticoagulante ele não quebra trombo, ele não dissolve trombo. O anticoagulante estabiliza o trombo para que o nosso próprio corpo vá lá através de um sistema de plasminogênio e plasmina, que são os nomezinhos complicados que você não precisa decorar, mas esse anticoagulante, o que é que eu quero que você entenda? Que ele estabiliza o trombo e o nosso próprio corpo tem ferramentas, mecanismos para ir lá reabsorver esse trombo e dissolver ele, fazer com que ele suma dali. O remédio que quebra trombo chama trombolítico, só que ele é muito forte, pode fazer a pessoa sangrar na gengiva, sangrar pelo nariz, sangrar dentro da cabeça, o que não é algo bom, sangrar pelo intestino, pelo estômago, se a pessoa tiver alguma úlcera, pode fazer sangrar por via vaginal. Então, trombolítico ele não é vendido na farmácia, ele só é usado em ambiente intra-hospitalar, só dentro do hospital, com a pessoa internada, em casos muito graves, aonde se eu não usar, a pessoa pode perder uma perna. Se eu usar, eu posso salvar aquele membro, ou até mesmo usar para resgatar uma pessoa de uma embolia que está muito difícil resgatar. A pessoa está respirando por aparelhos, coágulos nos pulmões, aí sim os trombolíticos são bem-vindos. Só que qual é a função então do filtro? Na grande maioria das vezes, pode dar o remédio estabiliza o trombo, o nosso corpo vai lá, reabsorve aquele trombo e a pessoa melhora. Esse é o caminho natural. A gente não coloca o filtro para qualquer pessoa, a gente só usa o filtro para aquelas pessoas que não podem usar os anticoagulantes. Então o filtro ele não trata trombose, ele previne uma embolia fatal. Eu não estou dando remédio para aquela pessoa, então o nosso próprio corpo vai tentar reabsorver aquele trombo. Claro que com o remédio o nosso corpo melhora mais depressa. Por quê? Porque eu não deixo aquele trombo crescer. O remédio estabilizou, os anticoagulantes estabilizou, o nosso corpo já pode ir lá reabsorver. Sem os anticoagulantes, nosso corpo é capaz de melhorar aquele trombo, só que vai ser mais lento, porque o trombo vai ficar lutando para crescer e o nosso corpo para estabilizar e reabsorver ele. Não tem aquela ajuda que os anticoagulantes dão. Então o filtro ele não é usado para tratar a trombose, ele não trata nada, ele previne uma embolia fatal. Ele segura trombos que soltam da região da trombose e querem parar lá nos pulmões, que soltou e pode parar em outra parte do corpo e nos fazer mal, dependendo da doença que a pessoa tem. Na verdade, se ela tiver problemas no coração, se as câmaras do coração, os átrios se comunicarem, a pessoa pode ter uma embolia na perna e esse trombo parar até mesmo na cabeça, pode parar até mesmo causar um AVC, parar no cérebro. Então, existem várias situações onde os filtros ajudam a prevenir desfechos muito graves. Então, quando usar os filtros?
quando a pessoa não pode fazer uso de anticoagulantes. Mas como assim, Antônio? Se a pessoa já tem uma úlcera no estômago, eu não vou dar anticoagulante, porque se essa úlcera sangrar, se a pessoa tomar um anticoagulante, o risco de causar uma hemorragia fatal é muito alto. Se a pessoa teve um sangramento dentro da cabeça recente, se a pessoa já infartou recentemente, se a pessoa tem pressão alta descontrolada, pode romper uma artéria da cabeça, se a pessoa tem problemas oculares, como um glaucoma, se a pessoa tem várias situações, retinopatia grave, problemas na retina, são várias situações, um descolamento de retina, pessoas gestantes, com a placenta que pode ter descolamento prematuro, são várias situações, não vou ficar falando todas aqui, onde a pessoa não pode tomar anticoagulante. Você tem que lembrar que remédio tem risco e benefício. O anticoagulante ele tem benefício porque a pessoa tem um trombo. Se a pessoa não tem trombo, não tem por que ela ficar tomando anticoagulante, porque só vai aumentar o risco dela sangrar. Então todo remédio você tem que colocar na balança o risco e o benefício dele. Tanto que aquelas pessoas assim, eu vou tomar remédio pro resto da vida. Você tem que fazer exames regulares. Por quê? Porque senão você só vai estar exposto aos riscos do remédio, ele altera várias funções do seu corpo e às vezes o benefício pode ser o quê? Baixo. Então essa balança é importante entre os riscos e os benefícios dos remédios. Então, quem não pode usar anticoagulante, usa o filtro de veia cava para poder prevenir uma embolia maciça. Existem filtros que são removíveis e existem filtros que não são removíveis. A forma de remoção também é igual à de colocação, não precisa abrir barriga, cortar as pernas, cortar o pescoço, nada disso. Tudo é feito de forma minimamente invasiva através de uma agulhinha, ou pela perna ou pelo pescoço, onde a gente segue com o dispositivo por dentro daquele vaso sanguíneo, por dentro daquela veia, que libera o filtro ou que pesca esse filtro de volta. Quando usar então o filtro, pessoas que não podem tomar os anticoagulantes, mas têm risco de ter uma embolia. Essa é a função. Primeira opção então, anticoagulante. Tratar a trombose é com anticoagulante, não é com filtro e nem com trombolítico. O trombolítico é para situações graves, o filtro é para quem não pode tomar o remédio. Antônio, mas eu não tenho risco de ter uma embolia? Sim, você tem. Você tem risco, mas lembra que se soltar algum trombo da sua perna e parar nos pulmões, o sangue dos pulmões também estão cheios do remédio. Ou seja, o risco de você ter uma embolia fatal quando você já está fazendo o tratamento é baixo, porque se o trombo solta da perna e vai parar no pulmão, o sangue do pulmão está cheio de remédio, não vai deixar aquele trombo crescer, causar uma falta de ar muito grande. O seu próprio corpo, com o tempo, vai reabsorver aquele trombo que ficou na perna e o pedaço dele que foi parar nos pulmões. Então o anticoagulante serve para quê? Estabilizar o trombo para que o nosso próprio corpo reabsorva ele, elimine, dissolva aquele trombo ali. E o filtro, então, para prevenir desfechos fatais como uma embolia pulmonar maciça. Trombolíticos só em situações extremamente graves, que são os remédios que realmente quebram trombos, trombolíticos como alteplase, streptokinase, uroquinase, só em casos gravíssimos dentro do ambiente hospitalar, não é vendido em farmácia. Então, se você se interessa por esses assuntos, faz aí a sua inscrição no canal, ativa o sininho para você ser notificado de todas as novidades que acontecem aqui. Clica no gostei, deixa o seu like, a sua curtida nos ajuda a chegar até mais pessoas. Nos comentários é o nosso ponto de contato, onde você pode deixar para mim alguma sua dúvida, escrever o que você está achando aí do outro lado. Lembrando que a nossa equipe aplica um filtro e seleciona só as dúvidas de quem está inscrito no canal. E se você quer entender como cuidar da sua circulação, se proteger contra a trombose, contra a embolia, vai na descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar formas de como a gente se aproximar um pouco mais e como fazer parte do protocolo antitrombose. Te vejo então no nosso próximo vídeo. Até logo!